Meus nobres, o Banco Central acaba de revelar uma lista que vai deixar você de cabelo em pé. Os bancos com mais reclamações no Brasil. E por que essa lista é importante? Obviamente, porque ela vai te ajudar a escolher qual é o banco menos pior para você trabalhar. E essa lista é extremamente completa, porque além de dizer qual é o banco com o maior número de reclamações no Brasil, eles também mostram quais são as principais práticas irregulares que esse banco comete, ou seja, aonde é que ele está te enganando, e nós vamos descobrir tudo isso agora mesmo. Porém, como sempre aqui no meu canal, a gente não fica só com informações superficiais, afinal, essa lista é pública, você poderia dar um Google, acessar e ler ela sem problema nenhum. Mas além da lista, eu vou mostrar para você quais são os bancos que mais entram na justiça e um outro segredinho que você deve analisar antes de colocar dinheiro em qualquer instituição financeira. Uma informação que vale ouro. Com ela em mãos, você nunca mais vai ser enganado. Mas agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meu nobre, se você tem conexão com a internet, com certeza nos últimos dias você soube do Banco Master. E o que aconteceu com o Banco Master? Por muito tempo ele começou a vender investimentos com uma rentabilidade muito acima da média. Então, por exemplo, você tinha lá investimentos de renda fixa que prometiam 140% do CDI, outras que chegavam a 200% do CDI. E por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que existia um seguro, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Com esse seguro, caso um banco venha a quebrar, você tem garantido 250 mil reais para resgatar. E o Banco Master usou dessa brecha para vender muito título, captar esse dinheiro e dar um golpe em todo mundo. Então isso acendeu um alerta muito grande na população. Ora, agora eu tenho que cuidar, porque eu já vi oferta do 99Pay oferecendo rentabilidades muito altas, já vi outros bancos digitais também oferecendo rentabilidades muito altas, e como isso já aconteceu com o Banco Master, a gente fica com um alerta. Opa, o que será que vai acontecer? Será que tá certo eu colocar meu dinheiro nesse tipo de lugar? E é aí que a gente começa o nosso vídeo. Eu sempre falo para os meus inscritos que quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Principalmente quando a gente tá falando de dinheiro, né? Quando alguém te promete um retorno muito alto sobre o valor que você está investindo, com certeza tem alguma coisa errada ali. Mas não é só isso, porque os problemas com os bancos não são somente para aquelas pessoas que investem dinheiro. Na verdade, quem investe tem menos problema do que quem está usando produtos bancários como empréstimos, cartões, cheques especiais, etc. Por isso que é extremamente importante a gente saber quais são os piores bancos e quais são os tipos de fraude. Então vamos começar aqui acessando o ranking de reclamações do Banco Central. Então veja só, o Banco Central divulga periodicamente um ranking que é dividido em duas categorias, ranking de reclamações contra bancos e contra consórcios. Aqui nós vamos focar nas reclamações contra bancos e financeiras, e aí eles dividem isso em duas formas. Entre os top 15 grandes bancos que tiveram mais problema em 2025 e demais bancos, financeiras e instituições de pagamento. E por que eles fazem essa distinção aqui? É importante eu esclarecer para vocês. Não sei se vocês também viram nas notícias recentemente, mas tem circulado na rede notícias de que a Nubank vai sair do Brasil em 120 dias porque ela não é banco. E de fato, essa notícia está circulando e é uma meia-verdade. O que acontece? O Banco Central editou uma regulamentação de que fintechs, ou seja, instituições de pagamento, bancos digitais, que não sejam instituições financeiras, mas somente empresas de pagamento, como é o caso do Nubank, PicPay, PagBank, enfim, não possam mais usar o nome bank. Afinal, se eu não sou oficialmente um banco, eu não posso me chamar de banco. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu vou e consigo uma licença bancária para me tornar um banco, ou eu mudo meu nome, tá? Então eles estão dando uma aumentada na situação, dizendo que o Nubank, que o Will Bank, que o sei lá, que o C6 Bank, né, vai sair do Brasil, mas não. Provavelmente eles vão tirar as licenças e tal, mas aqui, quando a gente tá falando das reclamações do Banco Central, esses bancos menores, essas instituições como o Banco Master, Will Bank e tal, ficariam aqui nos demais bancos, enquanto os bancos com maior número de clientes estão aqui nessa primeira lista. E já vamos acessá-la. Aqui na tela estamos com os 10 bancos com o maior número de reclamações no Brasil. Eu vou abrir eles um a um para vocês e vou demonstrar o problema que esses bancos apresentam. Então vamos lá, antes de começar isso, eu quero dizer para vocês que esse índice aqui é muito importante, tá? Porque ele é calculado utilizando uma média daquelas reclamações que foram procedentes. Então, por exemplo, aqui a cada 1 milhão de clientes, tantos deles tiveram a reclamação procedente e justamente por isso esse índice vai aumentar. Olha a diferença do primeiro para o segundo colocado, né? Quase o dobro. Então a gente vê que esse primeiro
banco aqui é premiado, né? Tá cheio de reclamação. Mas vamos lá. Partindo do 10º lugar, nós temos Banco Santander. O nosso vermelhinho já começa abrindo o placar. E o pior problema do Banco Santander é isso aqui, ó. Oferta ou prestação de informação sobre operação de crédito de forma inadequada. O que isso significa? Basicamente que na hora que eles te empurram um empréstimo, que eles te empurram um crédito, eles mentem, eles fazem com que você não entenda tudo aquilo que você está contratando e no final você vai pagar muito mais caro. Também temos aqui como segundo lugar, com um número, né, relevante de reclamações, problemas de confiabilidade e segurança, ou seja, vazamento de dados tem acontecido muito dentro desse banco, então toma cuidado caso você seja correntista. E aqui, meus nobres, é importante pontuar, ó, que essas reclamações são direcionadas a todo o Grupo Santander, onde entra Banco Hyundai, Banco Santander, Banco RCI, GetNet, que é a maquininha de cartão deles. Então fica bem ligeiro com relação a isso. Ocupando a 9ª posição, Banco Pan ou BTG Pactual, né? Eles são do mesmo grupo. E aqui disparado, o Banco Pan não presta suporte para o cliente. E isso é real. Banco Pan não tem agência, é somente digital. E aquele aplicativo deles é um lixo. Infelizmente não tem como você falar com ninguém nem resolver nada através do chat deles. E isso aqui é uma quantidade que é também quase o dobro da 2ª posição, né? Vocês podem estar vendo aqui por cima da tela. Então esse aqui, insatisfação com atendimento prestado. Então nesse banco aqui, pessoal, se você gosta de ser bem atendido, foge, não abre conta aqui porque você vai se incomodar. E na nossa 8ª posição temos o mais novo azulzinho, e não é aquele que você está pensando não, esse azulzinho aqui ele só te ferra. Esse é o Neon Pagamentos, famoso Banco Neon. E qual é o grande problema deles? Ó, eles infelizmente vazam os seus dados para golpista. Isso é claro, bancos digitais, principalmente esses menores ali, são frequentemente utilizados pelos golpistas quando eles conseguem acesso aos seus dados. Então, por exemplo, né, aqueles casos do golpe do Pix. Olha, mãe, troquei de telefone, anota meu número e me manda um Pix ali. Geralmente eles utilizam contas digitais e uma que está sendo muito utilizada é o Banco Neon Pagamentos. Um outro ponto que é importante eu colocar aqui para vocês, lógico, é quase metade, né, do que está sendo, tá em 4º lugar aqui no ranking de reclamações desse banco, mas olha só, bloqueio ou devolução irregular de valores relacionados ao Pix. E isso aqui dá legitimidade porque eu estou falando no começo. Muito golpista utilizando essa plataforma e quando você perde a devolução do Pix, porque existe um mecanismo hoje que você pode utilizar para fugir desses golpistas, né? Então, mandei o dinheiro para a conta de um golpista, percebi que era o meu dinheiro de volta. O banco tem a obrigação de ir lá e restituir aquele valor. Só que eles não fazem e aí gera mais uma reclamação vinculada à primeira, que é golpe. Então toma muito cuidado, Banco Neon não tá muito legal para trabalhar não. E em 7º lugar agora, vamos ver, é o Banco Laranjinha, Banco Itaú. E aqui é um combo de tudo, né? Eles estão vazando dados, eles não atendem bem o cliente, olha que eles têm agência própria e também, ó, o principal aqui que eu coloco, ó, são esses daqui. Tá? Então, por exemplo, o Banco Itaú tem muita reclamação de irregularidade referente ao saldo devedor e fatura de cartão. Ou seja, quando você está tendo uma fatura alta, não consegue pagar, eles te forçam a negociar ou simplesmente você está com aquela dívida em atraso, mas quer entender como aquilo funciona, o famoso demonstrativo de evolução do débito, que eu já ensinei para vocês como é que funciona, eles simplesmente não fornecem. Outra coisa, pessoal, débito em conta não autorizado. Isso aqui é muito comum dentro do Banco Itaú, tá? E também oferta ou prestação de informação sobre o cartão de crédito de forma inadequada, que já casa aqui com o 3º item que eu já tinha falado para vocês. Ou seja, teve algum problema, precisou de informação por parte desse banco, meu amigo, se prepara para uma via sacra. Na nossa 6ª posição, quem é que está estampando a lista? PagSeguro, meus amigos. Olha só, um grande banco digital apareceu aqui e vamos dar uma olhadinha em quais são as piores reclamações deles. E também temos grande problema com vazamento de dados, muito golpista por ser conta digital, né, acaba utilizando. E aqui, ó, os 2 próximos itens são muito sensíveis. Então, bloqueio de valores em conta sem autorização e restrição à realização de portabilidade de operações de crédito consignado. Ou seja, você encontrou outro banco que te cobra taxas mais baixas daquele empréstimo que você tem, eles não permitem que você faça portabilidade, querem te prender a todo custo nesse banco. Então fica muito atento, porque as estratégias que eles usam são quais? Eles começam a dar vários benefícios para você se tornar cliente e vão soltando produtos para vocês. Ó, vem aqui que eu te dou limite de cartão, vem aqui que eu te dou crédito pré-aprovado e tal. Chega um dia e você olha, poxa,
tô pagando caro nisso aqui, gostaria de pagar menos. Com eles nunca tem negociação. Você vai e pensa, vou fazer a portabilidade, vou transferir essa dívida para um outro banco e lá no outro banco eles vão me dar juros menores. Vai sonhando, meu amigo, porque o PagSeguro não tá permitindo que você faça a portabilidade e ainda bloqueia valores fora do âmbito do Pix, ou seja, valores em conta corrente, ó, tá mordendo. Cuidado. E agora vamos dar início ao nosso top 5 e em quinto lugar, Banco PicPay. E o PicPay é muito famoso, patrocina até programas de televisão, tá injetando dinheiro em mídia para trazer mais clientes. Mas será que esses clientes estão sendo bem atendidos? Vamos descobrir agora. O principal problema do PicPay é concessão de crédito sem a formalização de um contrato. Isso é gravíssimo, tá? Porque você, devedor, não sabe o que está sendo cobrado de você e fica impedido de discutir isso na justiça. Afinal, eles não trazem informações sobre aquilo que você contratou. Outro ponto também, ó, restrição à realização de portabilidade. Então, aqui é o combo da maldade, né? Eles te dão um empréstimo sem contrato, sem informações claras, sem você saber o que está pagando e depois proíbem você de sair desse banco. Poxa, eu não preciso nem ver as demais, só isso aqui já é motivo para você não fechar negócio com esse banco. Na nossa quarta posição, quem será? Mais um banco digital? Mercado Pago. E esse aqui tem uma coisinha muito interessante. Olhem só qual é o principal motivo de reclamação relacionado a esse banco. Nome sujo no Banco Central, meus nobres. Eles não limpam o nome dos clientes no Banco Central, mesmo tendo feito o pagamento da dívida. Isso é um absurdo e ilegal. E outro ponto muito negativo também, débito em conta não autorizado pelo cliente. Isso aqui, pessoal, é um transtorno absurdo. Só quem já sofreu sabe a dor de cabeça que dá de você ter um débito em conta que você não autorizou e depois o banco dizer, não, em 90 dias eu te devolvo o dinheiro. Meu amigo, eu quero o dinheiro agora, eu tenho outros compromissos a honrar e esse dinheiro não era para ter sido confiscado ali. Quem disse que adianta argumentar? Essa é a realidade do nosso quarto colocado. E agora, partindo, rufem os tambores para o nosso grande pódio. Em terceiro lugar, temos ele, Banco Bradesco. E aqui, mais uma vez, né, nós não temos o saldo devedor dos cartões de crédito, um grande problema com cobrança de cartão de crédito por parte do Bradesco, muitos vazamentos de dados e atendimento insuficiente. Então aqui, meus amigos, além do banco não cuidar bem dos teus dados, facilitando a ação dos golpistas, não te passar todas as informações que você tem direito por lei sobre aquilo que você está devendo, ele ainda não vai te atender quando você precisar. Não sei. Tire suas próprias conclusões se vai querer fazer negócio com esse banco ou não. E antes de eu abrir a segunda posição, eu quero que você tenha em mente que o Banco Bradesco é um grupo muito maior. Guarda essa informação que ela vai ser útil depois. Tá? Em segundo lugar, temos aqui mais um banco digital que tem feito muito sucesso, de quem eu tô falando, o Banco C6. E aqui, mais uma vez, o que me pega bastante é isso aqui, né? Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada. Então aqui, outros bancos que estavam atrás da lista, eles não prestavam informação sobre crédito pessoal, sobre cartão de crédito, etc. Vocês veem que o Banco C6, ele já está trabalhando aqui com falhas de informação sobre crédito consignado. E não é à toa que a maioria daquelas pessoas que são vítimas de fraudes bancárias são idosos, pensionistas e aposentados, porque eles têm facilidade na obtenção desse tipo de crédito consignado e várias empresas vão lá e tentam fazer promessas milagrosas para eles e no final acabam super endividando essa classe da população. Então isso aqui pesou demais para mim e com certeza eu levaria em consideração na hora de abrir uma conta nesse banco. Por fim, mas não menos importante, no nosso top 1, um banco do Grupo Bradesco. Eu falei para vocês guardarem aquela informação. Que banco é esse? Tananana, Banco Inter. E aqui é o mesmo padrão, tá? Falta de segurança, falta de confiabilidade, débito em conta não autorizada, insatisfação com o atendimento e, principalmente, irregularidades relativas a saldo devedor, fatura de cartão e etc. Outro ponto aqui, ó, é que eles também bloqueiam valores fora do Pix. Isso é totalmente grave. E aqui é o seguinte, meus nobres, só com essa lista que tá aparecendo aqui na tela você já consegue tomar boas decisões. Afinal, se o banco não tá nesse top 10 de reclamações, quer dizer que ele é bom e eu posso abrir conta. Teoricamente, sim. Mas agora eu vou te dar 2 pulos do gato para você definitivamente entender qual é o melhor ou o pior banco para abrir sua conta. O primeiro deles é o quê? Índice de Basileia. Basicamente, o índice de Basileia tem um nome difícil, mas a explicação é simples. Ele mede o quanto aquele banco aguenta tomar prejuízo. Ou seja, através de quanto marcar nesse índice, significa que o banco aguenta sofrer prejuízo sem prejudicar o capital dos clientes. E por que eu estou falando isso? Pessoal, vou revelar aqui um segredo que talvez vocês não saibam. O banco trabalha com o seu dinheiro. Ou seja, quando você vai lá e faz uma aplicação financeira, o banco
pega aquele dinheiro, empresta para um terceiro e te dá uma mixaria por ter utilizado esse dinheiro. É assim que funciona o rendimento. O banco não ia te dar dinheiro de graça. Ele tá te forçando a depositar o dinheiro no banco dele para ele poder emprestar esse teu dinheiro e em troca disso ele vai te remunerar. Só que qual que é o grande ponto? Ele vai te remunerar lá com 1% ao mês, por exemplo, enquanto ele tá cobrando 10% de juros daquele que pegou o teu dinheiro. Então ele nunca sai perdendo. Mas se você quer saber se aquele banco está muito comprometido, ou seja, se tem risco de você ter seu dinheiro confiscado, retido, bloqueado, ou ele simplesmente suma, você tem que constar qual é o índice de Basileia dos bancos. No Brasil, se recomenda que um banco tenha pelo menos 11% ou mais no índice de Basileia para ser considerado um bom banco e confiável para você deixar o seu dinheiro. Então, além de você verificar todas aquelas reclamações para saber quais são os principais problemas que os bancos apresentam, é interessante também você verificar qual é a saúde financeira daquele banco. Afinal, ninguém quer ter surpresas como foi a com o Banco Master. E aqui, pessoal, a título de exemplo, eu trouxe o Banco do Brasil. Ó, ele já aparece aqui, ó, índice de Basileia 14,7%. Então ele está acima de 11, é um banco seguro para você guardar o teu dinheiro. Agora, por exemplo, se a gente for comparar aqui com o Will Bank, pessoal, vou até dar um zoom aqui, ó. Olha o índice de Basileia deles, negativo, tá? A recomendação é que ele esteja sempre acima de 11% e aqui ele está menos 5,3%. Ou seja, a chance de você tomar um calote deixando teu dinheiro nesse banco é altíssima. Perceba, o Will Bank, pessoal, não apareceu na lista com o maior número de reclamações, mas foi extremamente importante verificar essa questão do índice de Basileia, porque pode ser que esse banco suma do dia para a noite. Ele está praticamente falido com um índice desse. E detalhe, ele continua oferecendo produtos muito interessantes e cabe a você tomar cuidado para não se dar mal. Além dessa questão do índice de Basileia, meus nobres, tem mais um ponto, que esse aqui eu só vou mostrar para vocês, e caso seja necessário, você pausa o vídeo e vê se o teu tá lá. O que eu tô querendo falar? Isso daqui é o painel da Justiça em Números, vou até dar um zoom, e vou selecionar aqui, ó, atividades financeiras. Nisso, o polo passivo é quem está tomando ação, tá, meus nobres? Nós temos aqui os bancos que mais estão sendo processados no ano de 2025. Então, obviamente que ninguém vai processar um banco à toa. Tem que ter algum motivo razoável para esse banco estar sendo processado. O motivo específico a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que sim, esses bancos aqui, seguindo essa ordem, são os que mais têm processo. Então, sugiro que você pondere por um banco que esteja muito baixo na lista de reclamações, tenha um índice de Basileia acima de 11 e não apareça, ou apareça bem abaixo, nessa lista dos bancos que mais estão tomando processo. Afinal de contas, o intuito desse vídeo aqui é que você não tenha problema quando for abrir sua conta. E também é importante eu trazer para vocês um bônus que eu sempre trago aqui, eu até vou mover minha câmera para o outro lado, porque vocês têm que enxergar isso daqui, ó. Polo ativo, ou seja, estes são os bancos que mais processam. E aí, você já deve ter entendido. Da mesma forma que eu não recomendo que você abra conta num banco onde provavelmente você vai se incomodar entrando na justiça por um problema que você sabe que ele não vai resolver, não é interessante você ter conta em um banco que é conhecido por processar por qualquer R$100 em atraso. Então fica atento nessa lista e foge desse tipo de banco. E um ponto muito legal para falar para vocês é que antigamente a gente tinha aquela cultura de permanecer no mesmo banco por vários anos. Nossa, tem uma vida inteira de relacionamento, mas hoje em dia os relacionamentos são líquidos, como muitos falam ali, e o que acontece é que a maioria das pessoas troca de banco conforme for tendo algum probleminha, e o maior problema que faz com que a pessoa saia do banco é endividamento. Afinal, você não vai ficar colocando o teu salário num banco quando você tem dívidas e quando cair o salário ali, aquela dívida vai comer ele. Então, se esse é o teu caso, antes de só ficar abrindo conta em vários bancos sem saber a estratégia correta para se livrar do endividamento, assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque nele eu explico tudo sobre a nova lei que defende os endividados e permite que você renegocie sua dívida mesmo sem ganhar mais dinheiro. Clica aqui e confere agora.